Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre noção de função, zeros ou raízes de uma função quadrática. Bora lá? Uma equação do segundo grau pode ser resolvida de mais de uma maneira, você lembra? Tem fórmula resolutiva, tem soma e produto, tem fatoração, tem evidência, tem várias formas. Mas para encontrar os zeros de uma função quadrática, será que nós podemos usar todos esses processos também? O que você acha? Os valores de x para quais a função aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais bx mais c se anula, ou seja, quando o y é zero, eles são denominados zeros ou raízes da função. A questão é como descobrir esses valores, hein? Eu já sei que o y tem que ser zero. Quais são os valores de x que faz com que essa conta dê zero? Como que eu descubro? Aí tem vários métodos, né? A gente pode resolver calculando algebricamente, usando uma das maneiras de resolver a equação do segundo grau. Então, as mesmas maneiras para a equação do segundo grau, vamos utilizar na função, porque é uma situação específica da função, né? A função vira equação, pronto, utilizamos as mesmas formas, tá bom? Então, nós temos a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva, temos também uma outra que é soma e produto, ó. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. A, b e c são os coeficientes da equação. E tem algumas outras também, podemos escolher. Então, vamos acompanhar uma situação aqui, ó. Uma bola é lançada de modo que a altura h em metros, t segundos após o lançamento pode ser obtida pela função quadrática. Então, eu tenho uma função que rege esse movimento. H é a altura, t é o tempo. Então, conforme o tempo passa, a altura dessa bola vai diminuindo, ok? Então, se eu quiser saber quantos segundos após o lançamento atinge o solo. Quando atinge o solo, está no chão. Concorda? Se está no chão, a altura é igual a zero. Então, se a altura é zero, eu caio numa equação do segundo grau. Posso utilizar por Bhaskara, ó. Tiro A, B e C, resolvo, achei que o delta vale 40. Aplicando na fórmula de Bhaskara, nós temos isso aqui. Só que raiz quadrada de 40 é irracional, mas como eu quero saber o tempo, usa a calculadora. Usa a calculadora e coloca um valor aproximado. Foi o que a gente fez, ó. Então, com o menos dá 5,16 segundos, aproximadamente, e com o mais dá menos 1,16. Só que o negativo não faz sentido, porque o t aqui na minha história é tempo, não faz sentido um tempo negativo. Então eu fico apenas com a resposta positiva, 5,16 segundos para essa bola, regida por essa função, chegar no chão, ok? E os zeros de uma função? Podemos estudar os zeros de uma função quadrática analisando o valor do discriminante. O discriminante é o delta, ok? Se eu calculo o delta e o delta der positivo, maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Nesse caso, ó, vai cortar o eixo das abscissas em dois lugares diferentes. Se o delta for negativo, ó, menor do que zero, eu não vou ter uma raiz real. Significa que não vai cortar o eixo das abscissas. Então, a concavidade virada para cima, ele estará lá. Se for virada para baixo, estará aqui, mas não vai cortar. E se o delta der igual a zero, teremos duas raízes reais e iguais. Então, o que acontece? Corta em apenas um único ponto o eixo das abscissas. Tanto faz se a concavidade for para baixo ou for para cima. Então, a análise do delta é bem legal para a gente saber o número dos zeros ou das raízes que teremos na função quadrática. Nesse vídeo, nós falamos sobre noção de função, zeros ou raízes da função quadrática. Espero que vocês tenham gostado e até breve!